O documentário que revela as origens do movimento feminista. A face oculta do feminismo. Faça o seu cadastro. Vamos voltar para o nosso Dom João II. Homem realmente admirável, formidável. Mas que formidável! Qualquer vizinho fuxiqueiro apressado, ao saber do retorno de Colombo, proclamando ter achado as Índias, se lançaria diretamente ao mar para lá chegar também. Não, se ele for, eu vou. Se ele for, eu vou. Mas Dom João, tal qual Odisseu, não se deixou levar pelo canto das sereias. Viu que os exemplares trazidos por Colombo não se assemelhavam em nada aos produtos das Índias que eles procuravam, bem como a descrição do território, ou seja, Colombo foi até o mercado de peixinhos comprar coentro, bateu foi na feira de Cavaleiro e voltou com uma cinquentola do soltinho de Cabobó. Dom João passou no teste de sabedoria e resolveu ficar quieto e se preparar. Construiu navios robustos, fundiu artilharia para fazer frente aos potentados indianos e aos navios árabes. Enviou emissários ao Mar Vermelho, Golfo Pérsico e a costa de Malabar, conseguindo informações sobre a navegação e sobre o comércio. Quando faleceu, Dom João já tinha deixado a bola na cara do gol para o seu sucessor, Dom Manuel, que enviou Vasco da Gama àquela viagem que mudaria para sempre a história de Portugal. Oh, naquela época eles já tinham time de futebol. A nova rota não pareceu exercer o mesmo fascínio sobre os espanhóis, que continuaram tentando a circunnavegação. Seguindo as correntes ocidental e meridional que desembocam no Brasil, dizem os recifenses megalomaníacos que Vicente Pinzon chegou ao Cabo de Santo Agostinho em janeiro de 1500. Verdade? Ou apenas mais uma lorota pernambucana para não ficar atrás da Bahia? Não sei. Pedro Álvares Cabral é quem nos interessa aqui. No domingo, dia 8 de março de 1500, Pedrinho é celebrado por Dom Manuel, de quem recebe um barrete bento pelo Papa, uma bandeira com as armas reais e a cruz da Ordem de Cristo. Um loot de itens mágicos para essa que seria uma das maiores campanhas em termos de XP da história. Partindo de Belém, rumo às Índias, com uma armada de 13 navios numa segunda-feira, 9 de março de 1500, 1.500 soldados, negociantes, aventurosos, mercadorias e dinheiro e moeda, diziam muito sobre parte dos intuitos da expedição. Pacífica, se o povo for dado ao comércio, belicosa, se o povo for hostil. Foi também o cavaleiro veterano, Pero Vaz de Caminha, nomeado como escrivão da feitoria de Calicut, mas acima de tudo, os franciscanos, sob a guarda do Frei Henrique de Coimbra, que mostravam também o caráter missionário dessa expedição. O que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pois o outro, né? Senão ele caía. A menos que ele estivesse usando uma muleta, ou não sei. A primeira coisa foi rezar uma missa naquele solo. Algo sempre pormenorizado nas aulas de história, que busca olhar para tudo apenas daquele ponto de vista materialista e tacanho do mundo, né? Jamais conseguindo achar outro fim na ação humana que não um mero expediente de caráter financeiro. Com o grupo completo, temos guerreiros, paladinos, bardos, mercantes, clérigos e aventureiros que partiram rumo ao horizonte. No dia 14 de março, chegaram às Ilhas Canárias. No dia 22, chegaram a Cabo Verde. E aí a frota de Vasco de Ataíde se perdeu, segundo conta Caminha. Buscando ventos mais francos para dobrar o cabo, encontraram então a zona dos Alísios e vieram seguindo o seu rumo. Quase um mês depois, no dia 21 de abril, avistaram pedaços de planta flutuando, aves, sinais de que havia terra nas proximidades e que essa terra não era Recife, porque eles não viram nenhum tolete, nenhum palito de picolé ou nenhum pacote de biscoito treloso. As pessoas cagam no mar. Enfim, no dia 22 de abril de 1500, os nossos aventureiros chegaram, acidentalmente, àquela que ficou conhecida como a Terra de Veracruz. O grande aventureiro, Nicolau Coelho, foi o primeiro a fazer contato com os nativos, que vinham nus e munidos dos seus arcos e flechas, prova de que é até possível que o selvagem seja inocente quanto às suas vergonhas, mas burro de andar desarmado ele não é. Isso aí é a ideia de quê? De gordinho, branquinho, de apartamento, aspirante a cidadão da União Europeia. Nicolau fez gesto para que baixassem as flechas e trocaram alguns presentes. Veio então uma chuva danada e os nossos aventureiros resolveram buscar um lugar mais abrigado, velejando para o norte, onde terminaram encontrando um recife que abrigava um porto de larga entrada, onde cabiam mais de 200 navios e naus. Lá, eles terminaram conhecendo mais alguns nativos e 2 deles foram levados à Capitânia, onde foram recebidos com muito prazer e muita festa. Imagina lá, né, os índios pelados festejando com o Pero Vaz de Caminha. Os portugueses mostraram uns bichos para ele, eles tiveram medo da galinha. Eu entendo, né? Eu tenho uma amiga que tem medo de galinha. Eu, quando era pequeno, eu gostava de fingir
que as galinhas lá de casa eram uns Velociraptor, né? Tipo, eu saía correndo e tangendo as bichinhas assim, como se fosse um pastor de dinossauros. Quando eu vi Chris Pratt lá, né, fazer o mesmo naquele Jurassic World lá, eu não fiquei nem um pouco impressionado, porque eu já era pastor de dinossauros. Comecei isso aí. Só que sem usar aquele lápis de olho ridículo, né? Pois bem, este lugar, onde os índios festejaram com os lusitanos, ficou conhecido como Porto Seguro, lugar em que o rendezvous e a farândola, desde então, nunca terminaram. Infelizmente, na minha época, havia virado o destino do jovem brasileiro de ensino médio, que vai para lá HDA ao som da guitarra elétrica de Armandinho. Pequeno dia. No dia seguinte, os navios adentraram o porto e ancoraram. Já no domingo de Páscoa, dia 26 de abril de 1500, ergueu-se um altar, onde Frei Henrique celebrou a primeira missa dessas terras, onde pregou sobre a ressurreição do Salvador, sobre as aparições aos discípulos, a incredulidade de Tomé, que guardamos até hoje. Para mim, um dos momentos mais emocionantes da carta de Pero Vaz de Caminha é o da sexta-feira, 1º de maio, quando os aventureiros trataram de fincar a cruz na terra. Durante a procissão, houve um momento muito lindo em que os nativos, ao ver o carregar da cruz, se puseram embaixo dela para ajudar a carregá-la. Plantando a cruz, Frei Henrique disse outra missa, e quando veio o evangelho, todos se levantaram, os nativos se levantaram também. Eles imitavam os gestos de resposta durante a liturgia. Após o serviço, um nativo mais velho, de uns 50 e poucos anos, chamou os outros nativos e começou a explicar para eles. Ele apontava para a cruz e apontava para o céu. Pero Vaz de Caminha, perto do final de sua carta, louvará a natureza brasileira. Mas há um detalhe que eu sinto que ficou perdido na nossa identidade. O tal do país com muita geografia e pouca história. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados, como de entre douros e minho, porque neste tempo da agora, assim o achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, quanto mais disposição para nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa fé. Caminha não sabia, mas ele nunca mais veria Portugal. Grandes navegações portuguesas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que respeitar. Graças a Deus que eu sou brasileiro, aqui é brasileiro. Não é essa tua porcaria de azatru não, mancebo pagão. Pagão é a minha na tua mão. Dos que chegaram ao Brasil nesta viagem, da qual a notícia quem veio trazer foi um navio de provisões e mantimentos, Cabral seguiu para a Índia. Uma viagem árdua, em que 4 navios naufragaram ao final de maio, todos mortos. Foi só em setembro que o resto da frota chegou a Calicut, onde estabeleceram um ponto comercial. Nas disputas com os muçulmanos, um ataque matou a maior parte dos portugueses, inclusive Pero Vaz de Caminha. Cabral retaliou, foi bravo, bombardeou a cidade, capturou 10 navios muçulmanos e executou a tripulação. Foi só em janeiro de 1501 que ele começou o seu retorno a Portugal, que só se concluiu em junho daquele ano. É preciso bem mais do que apenas uma gananciazinha dinheirista para fazer o que esses homens fizeram. Por mais complicada que a nossa história se torne com o passar do tempo, as disputas, o sangue derramado, as intrigas e traições, nunca se deixe enganar, viu? O nosso descobrimento foi um momento belo, um momento árduo, um feito jamais atingido se fosse pelos homens de geleia que nos ensinam a cuspir no nosso legado com o ar da mais alta sabedoria. Estes homens são meros garotos propaganda da bigodagem. Viva a terra de Vera Cruz, viva o Brasil, a última cruzada. Vai!